O livro do ego, autor Osho. Introdução. O ego é um iceberg. Derreta-o com amor profundo, para que desapareça e se torne parte do oceano. A simplicidade não é um desafio à altura do ego, ao contrário da dificuldade e da impossibilidade, que representam um desafio supremo. A dimensão do ego é mensurável e pode ser conhecida através da dimensão dos desafios que aceitamos. A simplicidade representa a morte do ego. O homem aspira a ascender hierarquicamente em tudo que se envolve. A própria psicologia está orientada de forma a fortalecer o ego. Os psicólogos empenham-se a demonstrar que o homem precisa de construir um ego forte. Assim, a educação é um programa que serve para nos tornar ambiciosos através da dicotomia do castigo e recompensa, conduzindo numa determinada direção. Os pais condicionam os filhos a pensar que, acaso não se consigam afirmar, serão inúteis. O homem simples é visto como um simplório inútil. A simplicidade nunca foi um objetivo da sociedade, nem pode ser um objetivo porque todos nascemos simples. As crianças são simples, mais cedo são corrompidas pelas ideias dos pais, professores, padres e políticos. Todos fazem questão de enfatizar o que uma pessoa deve ser ou não. Somos um ser, não precisamos de nos tornar noutra pessoa, que é um interminável caminho. O homem nunca disse, cheguei ao ponto mais alto da minha vida, porque o homem anda sempre em círculos. Há sempre alguém superior a nós. A vida é multidimensional, é impossível ser melhor em todas as direções. O ego é a doença do homem. Devemos estar à vontade com nós mesmos e aceitar o nosso próprio ser. Tornar-se alguém é a doença e ser é a saúde. O ego não passa de uma fantasia. A morte chega sempre antes da realização do ego. Capítulo 1. O ego. O que é o ego? O ego é o oposto do verdadeiro ser. Nós não somos o ego. O ego é uma ilusão criada pela sociedade. Quando nascemos, éramos um ser autêntico, mas foi criado um falso ser a partir daí. Em torno de um nome erguem-se ambições e condicionamentos. O ego alimenta o desejo e a vontade de ser o primeiro em tudo. Os que procuram a verdade têm de começar a ignorar o que a sociedade lhes foi dizendo. Ninguém sabe nada sobre nós. Tudo o que disseram sobre nós é falso. Escolher o ego é escolher frustração, sofrimento e tristeza. Recuperar a inocência é escolher paz, silêncio e felicidade. As crianças não nascem com o ego. As crianças não nascem com o ego é incutido. Os bebês nunca dizem estou com fome, mas sim o João tem fome. Não tem qualquer noção do eu. A denominação do eu marca o início do funcionamento de uma energia distinta. Esse eu quer crescer, quer engrandecer, quer subir cada vez no mundo das hierarquias. Não tem qualquer noção do eu. Todos os esforços são feitos no sentido de atingir um estatuto superior. Vivemos na senda de um sonho que torna o eu cada vez maior. O ego humano é a origem de todos os problemas. A comparação contínua, face a terceiros, gera sentimento de falhanço e mágoa. Milhões de coisas nos podem magoar, mas não são essas coisas, mas o ego. O ego treme constantemente de medo porque tem consciência do artifício que é. O ego manifesta-se através de vários jogos. Todos os jogos são jogos do ego. Todos se esforçam por subir na vida, os demais para fazer tropeçar quem tentar subir. O ego foi incutido pela sociedade e professores. O ego é a maior de todas as mentiras. O ego prende as pessoas a uma espera constante. O ego não sente alegria no presente, porque apenas existe no passado e no futuro, que não existem. O ego só existe na não existência.
A noção de um centro separado é a raiz do ego. Quando a criança nasce, não possui um centro próprio, está unida. Na nossa profundeza, não somos individual, somos universal. O nosso nome não passa de uma ficção. Quando chegamos ao mundo, não tínhamos nenhum nome, mas o nome é uma ficção útil e necessária. Ao mergulharmos profundamente na nossa existência, tanto o nome como a noção do eu desaparecem. Funcionamos constantemente através do ego ou existem momentos em que nos libertamos dele? Sendo o ego uma ficção, há momentos que nós conseguimos libertar. Uma ficção exige manutenção constante porque está constantemente a ruir. Toda a vida as pessoas aproximaram a ficção da verdade. O ego de um mendigo é frágil porque não tem dinheiro que o fortaleça. Tudo o que fazemos na nossa vida é como escrever na água. Mas mesmo assim continuamos a erguer castelos nas nuvens. O sono profundo e isento de sonhos é uma morte menor. Sushupti, sono isento de sono. O sono é muito valioso, não devemos menosprezar. O sexo, o amor, é a segunda maior fonte de experiências destituídas de ego, mas tem sido destruída pelas condenações dos padres. No clímax mais alto do sexo, convertemo-nos em energia pura, desaparecendo o ego. O Tantra optou pelo caminho mais curto e agradável, ao contrário do yoga. Os padres são mediadores entre Deus e nós, por isso seu poder. O cientista tomou o lugar do padre, pois descobre formas de alcançar o poder oculto das forças da natureza. O padre liga as pessoas a Deus, o cientista liga as pessoas à natureza. O padre, antes de ser mediador, tem de quebrar as ligações individuais e privadas com Deus. O padre ganhou poder, as pessoas perderam amor e vida e encheu-se de sentimentos de culpa. Deus não nos enviou para um mundo sem chaves. O ego tem de ser reconhecido, insistindo em estados de fusão com a existência. Em momentos de grande perigo, o ego desaparece por sua conta. Sempre que o perigo se acerca, a mente para. A mente só funciona quando não existe perigo. O perigo torna-nos espontâneos, mas as pessoas são diferentes, e este fenômeno pode acontecer em outras circunstâncias que não situações de perigo. Por exemplo, apreciar a beleza da natureza. Graças a esses momentos, a religião ainda não morreu. Existem 3, abre aspas, entidades, fecha aspas, dentro de si. Primeira entidade, personalidade, o ego. Personalidade é igual per mais sona, entre parênteses, através da máscara, mais som. Sobrepomos várias máscaras, como as camadas de uma cebola. Retirando uma máscara, surge sempre outra. Tantas. Já as colecionamos há muito tempo. Todas se revelam úteis, pois precisamos de mudar constantemente. A primeira entidade foi atribuída pela sociedade, a política, o padre, os pais e os pedagogos. As máscaras são tantas e mudam tão rapidamente que acabamos por perder a confiança em nós mesmos. Não sabemos qual a nossa verdadeira face, porque nenhuma é verdadeiramente nossa. Nascemos como Buda e vivemos uma mentira. As máscaras foram impostas por outrens, nem sequer perguntaram ou pediram opinião. Foi imposta violentamente à força. O mundo não nos é exterior. Nós somos o mundo. Onde formos, continuaremos a ser quem somos. A verdadeira mudança é interior. Melhorar a nossa vida também é uma mentira. Quanto mais bela a personalidade, mais difícil largá-la. A transformação está em abandonar por completo a personalidade e não em insistir no seu aperfeiçoamento. A mentira não se pode tornar verdade. A própria busca da verdade também advém da mentira. A verdadeira exploração não é econômica ou política, mas sim psicológica. Ser explorado psicologicamente é não poder ser autêntico. Só respeitamos os papéis que as pessoas assumem.
Segunda entidade, o corpo material, o animal de cada um. É a parte reprimida, instintiva e inconsciente. Revela-se em situações em que perdemos o autocontrole. Essa entidade é mais autêntica e não é falsa. As religiões condenam a nossa herança selvagem como a origem de todo pecado. É mais profunda, mas não abaixo do inconsciente. Não há nada de errado com o que é selvagem. O homem foi o único animal afetado pela normalidade. Invejamos a felicidade das crianças, por isso condenamos a infantilidade. O adulto está congelado, estagnado e moribundo. Arrasta-se em vez de viver. Devemos juntar-nos à segunda entidade, mas não é a última. Terceira entidade é a face original, a verdadeira. É o nível de Buda, a consciência pura e una. A primeira entidade é social, a segunda, natural, e a terceira, divina. A face social não é inútil, nem a face natural, mas é preciso que a terceira exista. É preciso manter o contato com a fonte, com as raízes. A fonte tem de ser encontrada aqui e agora. Capítulo 2: Os ideais. Olhar para a realidade, não nos detemos em tradições e no passado. As consolações foram oferecidas à humanidade. As palavras de apoio servem de pouco e foram concebidas para consolar e enganar. Escutar exclusivamente o que a realidade tem para nos dizer. Reage, faz algo para o combater. Há sempre algo que pode ser feito. Olha para o problema e não procures a solução no exterior. Observando diretamente o problema, obterá sempre resposta. Observar bem a questão e não pressas, respostas. Senta-se em silêncio e pergunta: quem sou eu? Deixa que a questão ecoe dentro de ti, como um piercing em forma de flecha apontada ao coração. Não te apresses a responder. Não procure respostas na memória. Esta é emprestada. As respostas gostam de dar os seus conselhos. Os conselhos nunca são aceitos. Consolar é simplesmente adiar. A realidade não pode ser evitada. Teorizar não serve de nada. A vida que vives é só sua e tem que ser vivida por ti. Trata de ser único, original, individual, ser tu próprio. Em cada problema que te assoa, esconde-se uma solução. O problema é uma semente. Tudo te é oferecido, a pergunta e a resposta, o problema e a solução, a ignorância e o conhecimento. Basta olhar para dentro. Muitas pessoas procuram o poder e o prestígio em vez de serem simples seres humanos. Nunca foste aceite na tua verdadeira essência pelas pessoas, entre parênteses, pais, professores, vizinhos e sociedade. Todos tentam fazer de ti alguém melhor. Todos apontam os pontos negativos e não os positivos. Desde que nasceste, todos impingem ideais sobre quem ser e o que seguir. O futuro recebe louvores. Abre parênteses, abre aspas. Não basta ser quem sou, falta alguma coisa. Tenho de chegar a outro ponto, outro que não este. Fecha aspas. Não se deve mimar uma criança, deve-se ajudar a construir uma sólida aceitação e respeito por si própria. Tu não és responsável por que és um produto da natureza. O condicionamento funciona como uma distração, uma utilização errada da vontade natural de crescer. Não nasces como árvore, mas sim como semente. Cada ser deve tornar-se uma celebração em si. Não se trata de competição nem comparação. O condicionamento produz um complexo de inferioridade porque incute a obrigação de ser superior a todas as outras pessoas. A natureza é sempre individualista. A riqueza é uma qualidade do ser. A tua cabeça, mente,
foi torcida de muitas formas e por muitas pessoas. Ser autêntico é ser realizado e sentir a importância e o significado da vida. A vontade natural de crescer, evoluir, não é negativa, mas tem sido apontada aos objetivos errados. Escuta o teu coração, dentro de ti há um guia. Tuição, aprendizagem feita por intermédio de terceiros. Intuição, aprendizagem feita a partir de dentro, da nossa própria natureza. A realização só é atingida quando se tem prazer naquilo que se faz, empregando toda a sua energia nisso. A palavra, abre aspas, ideal, fecha aspas, é perversa. Os ideais levam à loucura. O ideal implica não ser aquilo que devemos ser. Cria tensão, ansiedade e angústia. Os ideais são impossíveis de alcançar. A condenação e a culpa são inerentes aos ideais. Livros de Lobsang Rampa. Temos de nos aceitar tal como somos na realidade. Ser incompleto faz parte da nossa perfeição. Sou perfeitamente imperfeito. A possibilidade apenas existe na imperfeição. A sociedade não existe, só existem indivíduos. Aquele capaz de gerar sentimento de culpa nas outras pessoas torna-se poderoso. A salvação não está em nenhum sistema político e não existe nenhum salvador. Atravessamos nesse momento um período socrático. O perfeccionismo é a origem de todas as neuroses. Temos de nos livrar da ideia de perfeição, estabelecer-se níveis a atingir e, ao não alcançar esse objetivo, sentimos-nos culpados e pecadores. Mas o nível estabelecido é sempre inatingível. Se for atingível, terá pouco valor para o ego. Contradição do ego. Abre aspas, só um ideal inatingível merece ser atingido. Fecha aspas. Restam duas alternativas. Primeira, sentir-nos culpados. A culpa é um estado doentio. A culpa está enraizada no conceito de perfeição. Segundo, aceitar hipocritamente os objetivos definidos e fingir que alcançou o ideal. Inicia-se uma vida de ilusões e alucinações, uma vida profana e vazia. A primeira alternativa é pior que a segunda. O homem culpado é simples, o fingidor é um vigarista. A inveja e o amor não podem coexistir. Nomes de celebridades da história não fazem parte do nosso inconsciente, mas grandes nomes ligados à religião, sim. Não se preocupe com a perfeição. Substituir a palavra perfeição por plenitude. Um homem que não se zanga nunca será capaz de amar. Um ódio fervoroso é bem melhor que um amor gélido. Depois da tempestade vem o silêncio do amor. Existe equilíbrio entre amor e ódio, raiva e paixão. Ao eliminar um desses, perde-se o outro. Temos de aceitar a vida na sua totalidade. Existe um ritmo e existe uma polaridade. Capítulo 3. O sucesso. A ambição é venenosa. Um pintor precisa de aplicar toda a sua energia no quadro, e o quadro existe aqui e agora. O sucesso e a fama são absolutamente aleatórios. O sucesso é intrinsecamente bom, mas não devemos escolher o sucesso como motivação. O nome e a fama são inerentes. O balanço final só depende da felicidade com que se viveu cada momento. Estamos a ser torturados pelo conceito de sucesso. A busca de sucesso envolve competição e luta. Qualquer tipo de educação baseada na ambição acabará por transformar a terra no inferno. Todas as pessoas sofrem de um complexo de inferioridade. A unicidade de cada indivíduo impossibilita qualquer comparação. E eu sou simplesmente eu, não posso ser outra pessoa. Apenas preciso de ser criativo, amável, consciente e meditativo.
Aquele que tem ambição é doente. Sinto que sou uma pessoa especial. Todos pensam isso. Poucos assumem de viva voz com medo dos outros se sentirem ofendidos, acreditando que se é especial, superior e mais sábio, promove a formação de um ego sólido. O ego é veneno puro. Quem se considera especial é incapaz de amar porque nunca encontrará outra pessoa especial. Pensar em relação aos outros o mesmo que pensamos sobre nós próprios. O ego é uma ilusão que resulta de um modo de pensar distinto quando pensamos sobre nós ou sobre outrem. Devemos rejeitar essa duplicidade de pensamento. Travar o desejo de se tornar especial. Já somos especiais, não precisamos de nos tornar. Todos são especiais e todos são únicos. Ao tentar ser especial, estamos a assumir que não o somos. A originalidade já existe dentro de nós, basta reconhecê-la. As tentativas de melhoramento são renúncias em relação ao próprio ser. Não respeitamos o nosso próprio ser. Celebrar o facto de termos sido escolhidos para viver. Eu sou eu. Qualquer comparação resulta obrigatoriamente em conflito. A comparação dá aso à ambição e à imitação. É difícil encontrar alguém que se respeite porque fomos ensinados a imitar. Deus não gosta de repetir as suas criações porque Ele é um criador. Seja você mesmo, respeite o seu ser. O seu ser é uma dádiva de Deus. Nunca imite. Nunca imitar. Entre parênteses, Osho. Somos especiais porque estamos sozinhos. As cobras não têm patas, mas estão bem como estão. Respeitar, aceitar e reconhecer. Capítulo 4. A mente. Qual a verdadeira natureza da mente? A mente é um biocomputador. Quando nasce a criança, não tem qualquer mente. O mecanismo da mente só é acionado aos 3 ou 4 anos. As raparigas possuem um biocomputador mais avançado e por isso falam mais cedo. A mente precisa ser alimentada com informação. Os primeiros anos de vida são um completo vazio. As crianças sentem alegria quando desenvolvem novos mecanismos e repetem-nos exaustivamente. Uma palavra nova e depois construção de frases e perguntas. Por isso fazem muitas perguntas, não estão interessadas nas respostas. Por isso deve-se evitar respostas longas. Nessa sociedade, o silêncio não compensa. As palavras compensam-se. Quanto mais articulado for o discurso, melhor. A sociedade é dominada por pessoas verbalmente versáteis. A mente é um órgão que trabalha continuamente durante 70 ou 80 anos de vida. Se conseguirmos educar a mente, tornar-se possível desligá-la, chama-se meditação. Meditar possibilita 1. Atingir a paz e silêncio e conhecer a nós mesmos. 2. A mente relaxa um pouco e acumula energia para funcionar de uma forma mais racional e eficiente. A meditação é vantajosa para o ser e para a mente. Conseguir travar a mente é dizer-lhes: chega. Está na hora de dormir, diz um pouco. Eu fico acordado, não te preocupes. Se a mente for usada apenas em caso de necessidade, fornecerá uma resposta fresca, jovem e cheia de energia, face a cada desafio. Tudo que dizer refletirá uma enorme vivacidade, autoridade, honestidade e sentido. Isso é carisma. Também é possível restituir à mente uma força incrível. A meditação é a religião essencial e a única verdadeira. A meditação abre as portas dos 2 mundos. Do mundo, entre parênteses, do divino e do sagrado. Fecha parênteses. E o mundo que todos conhecemos. Todos nascem com um determinado talento. Se não concretizar por completo, este mesmo talento sentirá sempre a falta de algo.
A mente é um servente útil e intensamente poderoso quando ao serviço do silêncio. A mente é um pedinte que quer sempre mais. A mente quer sempre mais porque está sempre vazia. Nenhuma escritura ou religião deste mundo aponta o humor como uma qualidade religiosa. A paz e a mente são antagônicas. A mente nunca poderá ser pacificada. A mente é a fonte de todas as tensões, ansiedades e preocupações. Para que serve a mente? Os problemas aparecem quando a mente assume o controle. A mente acaba por substituir o coração e o ser. A mente é o fenômeno mais evoluído de semente da humanidade. Uma personalidade equilibrada tem em conta o primeiro ser, depois o coração e depois a mente. A mente baseia-se na lógica. A mente esteve na origem de toda tecnologia e ciência. O homem é o único animal que ri. A seriedade é uma doença. O coração tem um valor superior. A mente não possui qualquer compaixão. O coração tem um valor superior. O trabalho é a menos importante de todas as atividades humanas. A vida precisa de algo mais que sobrevivência. A lógica é insípida. Nada serve para as relações humanas. A mente está para a lógica, o coração para o amor e o ser para a meditação. Procure o seu ser e a sua existência através da meditação. O amor é partilhar a sua felicidade. Para a mente, a casa é uma simples casa. Para o coração é um lar e para o ser é um templo. A mente serve o coração serve o ser e o ser integra uma massa intelectual espalhada por todo o mundo. A minha mente pertence-me ou foi-me implantada por terceiros? A mente é apenas uma projeção da sociedade. O cérebro é um mecanismo, a mente é a ideologia. A cada sociedade corresponde um tipo de mente. A mente não nos pertence. A mente é o produto de um implante feito pela sociedade. Mentes implantadas servem interesses de quem as implanta. É como viver uma vida emprestada. Há métodos de meditação que nos podem libertar da mente. Mas antes precisamos de nos separar da mente. Repetindo muitas vezes uma mentira, tornar-se-á uma verdade. A nossa mente não é sofisticada, tem séculos de existência. A vida deve passada numa constante apreciação da liberdade. Capítulo 5. A identificação. A identificação é o início do ego. Ao identificar-se com algo que não somos, damos início à origem do ego. O ego é estar-se identificado com algo que não se é. Sempre que proclama, entre aspas, eu, estamos a identificar-nos com algo. Entre aspas, eu significa identidade. A identidade é a base de toda a escravatura. A liberdade só existe perante a, entre aspas, não identificação. Todos nascemos sem nome, mas o nome acaba por se tornar muito importante. Defendemos esse nome e até morremos por ele. Também nos identificamos com a nossa forma, mas a forma muda constantemente. De 7 em 7 anos o corpo muda completamente. Se não nos identificamos com nada, nome ou forma, onde fica o ego? Somos e depois não somos. Por isso Buda se referiu ao ser como não ser. A aceitação. Nós não somos uma mente, nem um lado negro, nem um lado luminoso. Se nos identificar exclusivamente com a mente bela, é impossível dissociar da parte negra. Nunca se pode dividir a mente, apenas ter como um todo ou abandonar como um todo. A ansiedade do homem resulta de querer escolher a parte bonita da mente. Escolher é ansiedade, é arranjar problemas. Deixando de escolher, as preocupações desaparecem. Somos um observador, identificado com tudo aquilo que achamos agradável na mente. Mas a parte desagradável surgirá como uma sombra.
A mente é apenas uma representação. A função de um mestre perante um discípulo é fazer a distinção entre a mente e a consciência. A mente não existe sem a dualidade. A consciência é una, a mente é dua. Observa a mente como quem vê um filme. A identificação é a causa primordial de toda a tristeza. Põe-te de parte e deixa a mente passar. O medo. Todos os receios são subprodutos da identificação. Nós chegamos sozinhos a este mundo. O medo faz parte da mente. A mente é covarde porque não tem qualquer substância. A mente receia que um dia fiquemos conscientes. Por isso a mente desvia as pessoas da meditação e de estados de consciência e contemplação. A mente receia tudo que possa resultar num maior nível de consciência. A mente é uma prisão. A consciência consiste em sair dessa prisão.